Oi, gente. Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Vilma, sou professora de arte da Escola Digital e hoje a gente está aqui para mais uma aula de arte. E a nossa aula hoje é sobre danças populares. Mas antes da gente começar, deixa eu apresentar para vocês Gisela, tradutora de Libras, e a gente está aqui com a professora Gine, né, que tem participado com a gente das nossas aulas. Então, bora começar. O nosso tema hoje são danças populares, ok? Então, o que... Então, vocês viram aí, né, uma apresentação, botei só para a gente ter o gostinho da aula de hoje. Isso aí que vocês viram é uma dança chamada trupé. Essa dança faz parte do cavalo marinho, que é um folguedo daqui da gente, daqui de Pernambuco, e que é bem legal. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. E vocês viram que essa dança, que é bem da gente, né, ela está bem na moda agora, né? Está sendo usada eu tenho visto essa dança até em apresentações internacionais, né? Bem interessante, é uma dança da gente, bem nossa. E aí as danças populares são formas tradicionais de expressão, de divertimento, que são oriundas das camadas populares, né? Isso ocorre no mundo todo, não é uma coisa só do Brasil, nem de Pernambuco, né? Isso ocorre no mundo todo. As danças, todas as populações, né, do mundo, desde sempre, desde o início dos tempos, ela se manifesta através das danças, né? E essas danças, quando ela é feita, né, pelas pessoas das camadas mais pobres, geralmente elas são um pouco colocadas de lado, ou são vistas como folclore, né, como uma coisa menor. Mas elas são parte integrante da cultura de qualquer povo, e é muito importante, né? Ela ocorre, como eu falei, em todos os lugares, não é um privilégio da gente, né? Todos os lugares do mundo vivenciam esse tipo de dança, que é uma expressão da coletividade. Vamos ver mais um pouquinho aí. Não quer passar, a gente está com probleminha, mas depois a gente vê. Então, a gente ia ver ali um pedacinho de um boi, né, que é uma dança, um folguedo brasileiro, que ocorre no Brasil todo, principalmente aqui. Aqui a gente tem bastante, né? Então, a gente tem muita... O Brasil é muito rico de danças populares, né? A gente tem uma infinidade em todas as regiões do Brasil. E essas danças, elas são bem diversificadas, elas têm um figurino próprio, cada dança tem o seu jeito de se apresentar. Geralmente, elas têm uma musicalidade bem ritmada, com letras bem simples e repetitivas, que sejam fáceis para a gente decorar e que todo mundo participa, né? Uma forma de socialização de todas as culturas. E aí, vocês já pensaram assim, quantos tipos de danças populares existem no Brasil? Será que a gente teria como contar? Não é? Ah, né? Vem cá, pessoal. Ei, cadê vocês? Eu quero aqui, ó, que conte pra mim. Quem aqui faz uma dança popular? Quem aqui
dança, já dançou, não é? Um cavalo marinho. Quem aqui já dançou um maracatu, um frevo? Vem embora, pessoal. Tô esperando vocês, viu? Isso aí, Não, gente, Vilma? vamos participar aí no chat. Quem está assistindo pela televisão, vamos pro chat. Essa pergunta que eu fiz é uma pergunta meio capciosa, né? Porque nem os estudiosos da cultura popular conseguem fazer essa contagem. Até porque as danças, às vezes, elas se repetem com nomes diferentes de uma região para outra. Mas foi só para a gente provocar um pouquinho, né? Eu coloquei esse mapa do Brasil, muita diversidade, não é? Só pelas cores que a gente está vendo aí, que representa muito da nossa cultura, né? Esse colorido, a gente vendo aí todos os 26 estados da federação. Né? É uma enormidade, né? Cada estado brasileiro tem uma infinidade de danças que fica impossível da gente contar, né? E aí eu faço mais uma pergunta, como é que a gente vai entender isso? Então eu pensei da gente pegar e dar uma olhadinha nas danças mais conhecidas, já que não dá para a gente ver todas, nem mesmo saber quantas são. Nossa. E aí eu fiz o top 10 Adoro! das danças populares. Vamos lá, pessoal, agora. E aí, nesse top 10 das danças populares, a gente... Isso eu fiz uma pesquisa, tá, gente? Não é da minha cabeça, não. Eu pesquisei aí. Então, a gente tem o samba, né? O frevo, o carimbó, a catira, a congada, o maracatu, quadrilha, bumba meu boi, coco e ciranda. E é incrível, gente, como as danças pernambucanas, elas se destacam, tá? Não é puxando a sardinha para a nossa brasa, não, ou a brasa para a nossa sardinha. Mas realmente é incrível. Olha, desses 10 aí, né? A gente tem pelo menos 4 que são de Pernambuco. Então, a gente tem uma cultura forte, né? Isso é motivo para a gente se orgulhar, sim. Por que não? Não é? Então, vamos dar uma olhadinha, vamos conhecer um pouquinho dessas danças, né? Não dá para a gente ver todas, mas dá para a gente ver algumas. Então, o samba de roda, dentro do samba, eu optei da gente conhecer um pouquinho o samba de roda do recôncavo baiano. Por quê? Porque esse samba, ele é o samba da origem, é o samba, inclusive, que deu origem ao samba carioca, né? A gente já teve essa aula, não sei se vocês lembram, a aula do samba, né, que a gente viu lá, que foram os imigrantes do Nordeste, principalmente da Bahia, que foram para o Rio de Janeiro no século XIX, que levaram o samba para lá, né, e que depois esse samba foi sendo modificado e se transformou no samba carioca. Mas o samba do recôncavo baiano, ele é um pouco diferente do samba carioca. Ele é um samba de roda, ele é dançado numa roda, né? Ele tem a batucada, né? Tem os instrumentos, os ritmistas, mas ele é um samba onde as pessoas entram na roda, dançam, né? E sai e puxa outra, é um pouco parecido com a capoeira, né? Que tem aquela roda. Ô, Vilma, esse é o que tem a umbigada depois? Não, não? a umbigada é outra coisa. Mas Ah. é próximo, é próximo. Tá bom. Tá tudo mais ou menos por ali na mesma região. Então, vamos conhecer um pouquinho, vamos ver se o vídeo roda, né? Seria bom a gente ver um pouquinho desse samba para a gente conhecer. Tá difícil aqui hoje. Né? Uma pessoa entra na roda, aí sai, a outra puxa a outra. Essa apresentação é uma apresentação mais formal, mas esse samba ele acontece assim nos quintais, nos largos, né? Nos botecos. E aí as pessoas estão vestidas normalmente, estão com esse tipo de roupa, né? De apresentação.
que aí, inclusive, está um pouco misturado com a capoeira, né? Como se eles tivessem aproveitado uma roda de capoeira para fazer a roda de samba. Mas eu não consegui outro vídeo, né, que mostrasse melhor, que vocês pudessem ver melhor de uma forma mais esse samba no cotidiano e não como uma apresentação. Mas aí dá para vocês terem uma ideia de como é esse samba. Esse é o samba de raiz, tá? É aquele samba da origem. Ele ainda é vivenciado na Bahia, principalmente no Recôncavo. Ali na ilha de Itaparica também, ele é muito vivenciado, daquela forma bem antiga mesmo. Então, esse samba ele se mantém e ele foi tombado pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade. Vamos ver mais uma outra, olha só, o nosso frevo, que vocês conhecem bem. Vamos ver mais um pouquinho sobre o frevo, né? Então, o frevo é um ritmo musical e é também uma dança, né? Criada em Pernambuco. A música do frevo é uma marcha acelerada, né? E mistura elementos do dobrado, da polca e do machixe. Porque o frevo, lá na origem, ele era tocado por bandas militares, né? E os militares tocavam dobrados, que era um tipo de música muito tocado por bandas militares. Depois, essas bandas foram acelerando e foram sofrendo influências, né, das músicas da época, né, que era o machixe, a polca, que a gente viu também lá, quando a gente viu a história do samba, que também influenciou o samba, né, que juntou a polca, o machixe com o samba de roda e virou o samba carioca. Né? E o frevo também sofreu essa influência. Minha gente, a gente tem uma diversidade. E é interessante como a cultura é dinâmica, como ela vai circulando, né, Gine? Verdade. Não tem aquela coisa paradona, é uma coisa aqui, estanque, né? Uma coisa aqui, outra ali. Não, ela circula. A cultura vai circulando. Minha gente, a gente é muito feliz e não sabe, viu? Isso é maravilhoso. Então, esse frevo, ele surgiu dessa forma. E aí tinha muita competição das bandas, as bandas competiam. E aí começou a ter umas pessoas dançando na frente da banda, né? E aí, só que naquela época, minha gente, a gente tinha menos, digamos assim, educação, talvez, né? Não sei se a palavra é essa, né? E havia muita confusão, muita briga. Hoje em dia a gente tem as festas, graças a Deus, a gente ainda fala da violência, mas hoje é muito menos do que era no passado. Era muita briga, era briga feia mesmo. Era negócio. Uma guerra, né? Era. E o frevo, quando tinha aqueles encontros de banda, a coisa fervia. Fervia mesmo. De verdade. Né? E aí eles começaram a usar a sombrinha como arma, não era para equilíbrio, não. Era para, quando chegava na hora do enfrentamento, a sombrinha, né? E os passistas que dançavam na frente da banda usavam aquela sombrinha e para se defender ou para atacar, né? Ou para as duas coisas. E aí depois ela foi incorporada, né? ao figurino do frevo. Com o tempo isso foi passando, né? Também com muita repressão da polícia também, né? E aí foi diminuindo essa violência, a coisa foi ficando mais pacífica. E quando foi ficando mais pacífica, foi também quando pôde se desenvolver melhor, né, a dança, os passos do frevo, que teve influência de várias outras danças também, inclusive do sapateado americano. Né? Inclusive, porque naquela época, né, os filmes que passavam, né, nas matinês eram Fred Astaire, com Gigi Rogers, né, dançando aquele sapateado americano maravilhoso. E aquilo influenciou também os passistas, os dançarinos do frevo. A que eu mais gosto é Cantando na Chuva. Pois é. Aí, olha, o que nós chamamos de frevo é a música, né? A dança não se chama frevo, mas assim, todo mundo chama no coloquial, mas as pessoas que trabalham com isso, os dançarinos, eles não gostam. Os puristas, né, eles dizem, não, o nome é passo. Frevo é a música, a dança é o passo, né? Mas a gente chama frevo mesmo, porque caiu no gosto popular e é conhecido por aí como frevo, né? Então surgiu, aí como eu estou dizendo, aquela história que eu falei, a capoeira também influenciou bastante, né? Eu já contei, isso que está aí no texto eu já tinha antecipado, vamos seguir, né? Então os passos do frevo são dobradiça, tesoura, locomotiva, ferrolho, parafuso, pontilhado, ponta de pé e calcanhar. Esses nomes até têm a ver com as profissões, minha gente, porque os primeiros
dançarinos de frevo, e as primeiras bandas, elas eram representantes de categorias de trabalhadores, né? Como os vassourinhas, que eram o grupo dos garis, dos varredores de rua. Era uma dança mesmo da população mais pobre mesmo, mais, né, dos operários, dos trabalhadores, né, mesmo, do serviço braçal pesado. Tá? Então, por isso tem esse nome aí, ferrolho, dobradiça, né? Porque eram coisas relacionadas ao universo do trabalho dos operários, né? E de outras categorias profissionais mesmo da população mais pobre. Ok? E aí a gente está vendo os movimentos do frevo, né? Aqui a tesoura, né? A pernada passando. Alguns passos foram incorporados depois, né? Ponta de pé e calcanhar aqui. Ali a bailarina, aquele passo que eu acho belíssimo, que eu não sei como eles conseguem fazer, que fica na ponta do pé, assim, né? Ainda bota o pé para trás, assim. É impressionante esse passo. Metrô de superfície, esse deve ser novo. Esse passo é novo. Metrô de superfície, metrô subterrâneo, né? Tem o grilo, tem uma série de passos. O frevo é realmente uma dança incrível. Vamos ver um pouquinho? O frevo surgiu na cidade de Recife, Olinda. Naquela época, as ruas principais eram muito estreitas. E só dava para passar 0 metros. Né? E então vinha a fanfarra tocando marchinha, dobrado, músicas da época. E atrás da fanfarra vinha a população brincando, dançando. Como naquela época todo mundo usava o guarda-chuva, ou por causa do sol, ou por causa da chuva. Em Recife, então, só veio, bum, pegou na chuva. Então todo mundo andava com guarda-chuva. Aí o que acontece? Vinha uma banda de lá e outra de cá. Então, como o pernambucano é muito altivo, ele não dá passagem. Ele que tem que passar primeiro. O que eles faziam? Ficavam se enfrentando. Aí começaram a contratar pessoas que tinham muita agilidade. Eram geralmente escravos, né, que faziam capoeira, essas coisas assim, para abrir espaço na multidão. E eles usavam a sombrinha para atacar a fanfarra rival. Né? E era uma verdadeira luta. Né? Depois a polícia começou a prender quando o cara estava dançando com sombrinha, com guarda-chuva. Aí o que eles fizeram? Começaram a cortar pontas. Não, isso está. Né? Não, vamos pensar que era para atacar. E foi crescendo isso, foi crescendo, crescendo. Então, os reflexos do fascista que veio aumentam uma parte muito, por causa da postura dos pés. E também dos movimentos que se fazem nas danças. Coisa linda, né? Uma pessoa idosa, né? Com tanta energia e com uma memória incrível, né? Maravilhoso. Ele trouxe um pouco daquilo que a gente já tinha falado aqui, né? Daquelas confusões, né? Que tinham nas bandas de frevo. Bora seguindo. A gente vai falar rapidamente sobre maracatu, a gente já viu. Isso é só uma revisãozinha rápida, a gente já teve essa aula do maracatu, mas eu quis relembrar. Olha que imagem linda, minha gente. Tem coisa mais linda do que esse caboclo de lança? Tem não. É lindo demais. E aí o maracatu rural, né, o maracatu de baque solto, é uma manifestação daqui, da Zona da Mata Norte de Pernambuco. E é um folguedo bem interessante, né, porque é todo um cortejo, tem muitos personagens, parte da herança, né, cultural africana com influência também indígena. Né, então é bem interessante o maracatu, e ele não é só um bloco de carnaval. Né? O maracatu ele tem um lado religioso também, né? Eles têm toda uma devoção, um cuidado, um ritual na preparação das fantasias, tudo. É incrível o maracatu. Né? Então, ele é formado por pessoas simples, trabalhadores rurais, cortadores de cana. Né? Eles bordam aquelas golas, aquelas fantasias, e aquilo é pesadíssimo, né? É uma coisa assim, uma devoção, é uma coisa que eles fazem com muito amor, né, por aquele trabalho, por tudo. Né? Tem uma orquestra que é formada por instrumentos de percussão e sopro, e é uma coisa que
realmente encanta, né? E faz parte da vida daquelas pessoas e é muito importante para elas. Vamos ver um pouquinho do maracatu também. Sonoridade dessa orquestra. Vocês estão ouvindo lá no fundo, né, os metais. A caixa, mas tem os chocalhos. Esses chocalhos estão presos nas roupas, nessa gola, né, enorme que eles usam. Eles usam uma lança também, né? Porque eles representam como se fosse uma guerra, né? Eles são lanceiros, guerreiros. Olha aí a orquestra. Muito bonito a evolução desse folguedo, né? E é uma das coisas mais bonitas da cultura pernambucana, da expressão, de todas as expressões culturais pernambucanas. Eu acho que é um dos mais ricos, né? Mais simbólicos também, né? Eles representam o cortejo da coroação do rei do Congo, né? Que é aquela coisa que eles já trouxeram das origens africanas, né? Dos reis e das rainhas, das diversas etnias africanas, né? Não só do Congo. Então é bem interessante essa coisa que eles fazem, esse trabalho. Esse que vocês estão vendo é o maracatu, se eu não me engano, do Mestre Salu. É o de Mestre Salu? Eu acho que é o de Mestre Salu, não tenho certeza não, mas acho que é. Estrela Brilhante, né? Esse estrela é de ouro, né? Estrela brilhante. Não, estrela brilhante. Brilhante. Eu acho que é isso mesmo. Que há muita coisa para a gente guardar na cabeça. Mas o importante é a gente valorizar, respeitar, né? E incentivar para que isso não morra, não deixe de existir, né? Sim, pois é. É o papel da gente, né? Isso é o mais importante de tudo. Bora lá. Vamos falar um pouquinho agora do boi, né? O Bumba Meu Boi, que é uma expressão cultural riquíssima, é um folguedo teatralizado, é um bailado teatralizado, né? Que tem muitos personagens, tem personagens reais, personagens fantásticos, né? Do outro mundo. E ele influencia muito o cavalo marinho, né? O cavalo marinho, na verdade, é uma versão, né? Do boi. Tem o Mateus, a Catirina, né? Tem o Jaraguá, tem o padre, aí tem o boi que morre, o boi que ressuscita. Então é toda uma história, né? De morte e de ressurreição, né? Que é parte da tradição cultural religiosa, inclusive, né? São influências aí também portuguesas, né? Da cultura portuguesa, da cultura africana, e tudo vai se misturando. E esse folguedo é interessantíssimo porque ele acontece praticamente no Brasil inteiro. Cada região do Brasil vai ter um nome diferente, né? Ele faz parte, normalmente, do ciclo natalino. No passado, né? Porque hoje em dia isso está mais misturado, né? Se apresentam sempre que podem, que tem, né, possibilidades, mas no passado fazia parte dos festejos natalinos, né, de todo o ciclo do Natal. O Bumba Meu Boi do Maranhão, que é um Bumba Meu Boi, né, que tem características bem peculiares, ele também foi tombado, né, pelo IPHAN e pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade. E aí eu coloquei aqui os diversos nomes, né, que esse boi ele vai tendo no Brasil. É o mesmo folguedo, há pequenas variações, né, mas o mais importante é a essência, ela é mantida, e ele tem nomes diferentes, como a gente viu aí. Aqui ele é chamado de boi calemba ou boi bumbá, né? No Maranhão, no Rio Grande do Norte, Alagoas e Piauí é chamado Bumba Meu Boi. No Ceará é boi de reis, boi surubim, boi zumbi, né? Na Bahia é boi janeiro, boi estrela do mar, mulinha de ouro, né? Em Minas Gerais e
no Rio é folguedo de boi, né? Lá para o Amazonas é o boi bumbá, né? Que ficou bem conhecida aquela festa de Parintins. Então, e aí a gente vai começando a encerrar a nossa aula, né? A gente vai terminar a nossa aula com o boi. E aí, Gina, apareceu nenhum aluno hoje? Ah, hoje o pessoal só está assistindo, não entrou no chat. Tanta coisa boa para a gente conversar, não gente. Não é? Que povo preguiçoso esse. Demais, bora, meu povo. Ah, não. Bora, minha gente, vamos participar da aula, Vamos, né? sim. A gente prepara essa aula com muito carinho para vocês. Vamos terminar a nossa aula vendo um pedacinho de um boi daqui de Pernambuco. Oba! E depois, se der, eu vou botar de novo aquele trupé, porque eu acho lindo demais para a gente ver. E aí a gente, vamos logo nos despedir, né, Gine? Pois que a gente termina com o vídeo. Né? Gente, um beijo enorme para vocês. Eu quero que vocês entrem aqui para a gente conversar sobre isso, porque isso aí é muito importante e cai... Vocês sabiam que cai no Enem? Perguntas? Viu? Olhem, vão ficar de olho aí nas aulas de arte também. Pois Beijos. Né? E a aula de arte é importante, não só porque cai no Enem, mas porque é a nossa cultura, né? Sim. É a oportunidade da gente conhecer a nossa cultura, ampliar nosso conhecimento do mundo. Então, vamos lá. Vamos ver o boi e, se der tempo, a gente ainda vai ver um pedacinho de novo daquele trupé belíssimo do cavalo marinho. Tchau, gente. Até a próxima aula.